Cristo segundo Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando sobre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabem as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E eles lhe disse-lhe Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, lhe explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Amém. Vamos sentar em nome de Jesus. Vamos discorrer sobre a palavra de Deus. Irmãos, eu estava chamando a atenção, lendo a palavra do Senhor e reparando a consequência de não dar ouvido à palavra de Deus. As consequências que é você desprezar o que Jesus tem a nos dizer. Os seus mandamentos, os seus alertas, tudo. As consequências são terríveis. Eu conversando com minha esposa, nós lembrávamos de alguns nossos irmãos que no passado, nas nossas igrejas, alguns da igreja que eu fazia parte, alguns da igreja que ela fazia parte, que cantavam na igreja, tocavam na igreja, que eles pregavam nas igrejas, profetizavam, falavam da palavra, mas infelizmente se desviaram, acabaram escolhendo um mau caminho. A palavra do Senhor, ela nos dá a direção, ela nos dá o caminho ao qual nós devemos seguir. Como disse o salmista: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Só que muitas vezes a palavra do Senhor é dita nos púlpitos, a palavra do Senhor ela é lida na sua casa, a palavra do Senhor é pregada, alguém leva para ti a palavra do Senhor, mas muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós não acreditamos totalmente naquela palavra qual é dito, daquele alerta, do alerta que está aqui nas Sagradas Escrituras, e isso nos leva a consequências graves. E quando eu lembro disso, eu lembro de Pedro,
que Jesus disse para ele que ele iria o trair. E Pedro negou, falou, não é possível. Por mais que todos se escandalizem, eu jamais te negarei. Ou seja, por mais que todos achem que o Senhor Jesus Cristo seria a pedra de tropeço, seria alguém que poderia os atrapalhar, ele ia até o fim. Ele não ia negar. Ele ia ficar com Jesus até o fim. Mas Jesus avisou, não, Pedro, tu não me negarás? Porém eu te digo que antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. E ele, convicto, não, jamais farei isso, jamais farei isso. Mas os irmãos bem sabem, em todos os evangelhos, de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João, está escrito que Pedro negou a Cristo. Não teve jeito. Mas ele não acreditou. E o que acabou fazendo? Fez a escolha errada. A escolha de negar a Jesus. Mas Jesus tinha o avisado. Jesus falou com ele. Se ele ficasse lá no canto dele com os discípulos que fugiram, para falar a verdade, ele não teria negado a Jesus. Mas ele foi ousado. Ele foi até o julgamento lá no Sinédrio. E ele viu que a coisa não estava boa para Jesus. Começou a temer e negou a Cristo. Essa foi a escolha dele. Só que quando Jesus estava saindo da casa de Caifás para ir para o palácio de Pôncio Pilatos, Jesus olhou para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Jesus avisou. Jesus falou. Mas ele não deu ouvido. E isso trouxe sofrimento para a vida dele. Muitas vezes nós falamos a palavra do Senhor. Muitas vezes nós avisamos como que funciona as coisas na casa de Deus. Mas os nossos jovens, muitos daqueles que cresceram na igreja, e aí que eu volto para o que eu estava falando, eles acham que eles estão perdendo tempo com a vida deles. Nós falamos, jovem, esse mundo não tem nada para você. Jovem, esse mundo é um mundo terrível. Esse mundo é um lugar ao qual você vai sofrer. Mas os nossos jovens, e alguns até adultos, para falar a verdade, para ser mais sincero, acabam dando ouvidos a falsas propagandas. Há propagandas que dizem, vai curtir a sua vida. Olha, por que você não vai fazer tal coisa? Por que você não bebe um pouquinho? Vamos na balada, lá tá a mulherada. Ou se você é mulher, lá tá cheio de homem. Tá cheio de, né? Eu falo assim, tá cheio de gatinho. Tá cheio de gatinha, vamos lá, vamos curtir a vida. Aí o jovem ou a jovem achando que está sendo, a sua vida está presa, está numa escravidão, porque não pode isso, não pode aquilo, dá ouvido à doutrina de demônios. Se aceita, acaba aceitando o conselho dos ímpios e se assenta na roda dos escarnecedores. E vai beber, vai usar drogas, vai namorar, vai se prostituir. E parece que é tudo bonito, parece que é tudo bem. Mas aí, irmãos, o que acontece é o que eu ouvi de um rapaz que estava numa fila do sopão. Eu nunca esqueci daquele rapaz. Acho que já faz anos que eu vi esse vídeo desse rapaz naquela fila do sopão. E era um rapaz mais ou menos da minha altura, estava bem magro, estava sujo, estava já faltando alguns dentes. Mas você via que ele sabia falar. E ele estava naquela fila. Ele fala, vocês não sabem como eu vim parar aqui. Sabe como eu vim parar aqui? Alguém falou para eu ir numa festa. E eu fui naquela festa.
Alguém me ofereceu uma droga para mim. E todo mundo estava usando aquela droga naquela festa. Era uma festa de jovens. E eu falei, por que não usar? Está todo mundo usando. Está todo mundo aqui dando risada. Todo mundo aqui namorando. Todo mundo aqui se divertindo. Eu também vou usar. Por causa daquela oferta que eu aceitei, hoje eu estou aqui pegando essa fila. E eu dou graças a Deus que tem alguém dando comida para mim. Mas eu não precisava estar aqui. E eu falo para cada jovem, não aceite nenhuma oferta para te dar uma droga. Porque talvez você está quando vão te oferecer, você vai estar num bom ambiente. Mas depois você vai estar como eu, aqui nessa fila. Mendigando pão, mendigando a sopa. Muitos dos nossos jovens, e até pessoas adultas também, deixaram a casa do Senhor em busca de prazeres, em busca de felicidade, que acho que na igreja não tinha. Porque se decepcionado com a igreja, porque talvez esperou uma promessa que não foi cumprida, talvez esperou uma prosperidade que não veio, talvez esperou um casamento abençoado que não veio, talvez esperou uma cura que não veio e foi para o mundo, porque falou, não valeu a pena eu orar, não valeu a pena eu me esforçar, não valeu a pena eu dizimar, não valeu a pena eu ir todos os domingos para a igreja, não valeu a pena eu ler a Bíblia, não valeu a pena eu fugir do pecado, porque eu não consegui nada, eu não fui para frente, não fui para trás, ou alguns até dizem, eu fui para trás, não me adiantou de nada a minha vida, e deixou os caminhos do Senhor, e foi viver neste mundo, mas chegou neste mundo, achando que ia ter liberdade, e o que ganhou foi vício de drogas. O que ganhou foi agressão. O que ganhou foi não ter futuro. O que ganhou foi estar escravo do pecado. Mas duvido que algum pastor não falou, que alguma irmã não falou, esse mundo não tem nada para você. Mas não deu ouvido. Preferiu sofrer. Aí eu lembro da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele morava numa casa, numa fazenda. O pai era rico. E ele tinha uma herança. Ele tinha uma herança, ele ia ficar rico. Só tinha ele e o irmão dele. Os dois iriam ficar ricos. Eles iam desfrutar da riqueza. Iriam desfrutar do bom e do melhor. Mas o pai estava vivo. Pelo menos ele não era tão ruim, né? Porque ele não matou o pai para ter o dinheiro, né? Porque tem filho que mata. Por aí, só Jesus na causa. Mas ele não... O que ele pensou? Eu não quero seguir essas regras. Eu não quero acordar todo dia cedo, ir lá para a lavoura, ir para o campo, cuidar dos carneiros, cuidar dos bois, arar a terra, jogar semente, jogar adubo e depois colher o trigo, colher sei lá o que tinha lá, a cevada, sei lá o que tem. Ele não queria aquela rotina pesada. Ele já queria viver a herança dele, porque a vida no campo é uma vida disciplinada. Você acorda quando o galo canta. O galo cantou, você acordou. O sol começou a se pôr, você vai dormir. E é de sol a sol trabalhando. É uma vida dura, cansativa, não é fácil. Nós fomos lá para a Bahia no mês de março, estava um sol, dava 2 da tarde, até o mais trabalhador tinha que pegar uma soneca, porque o sol é forte. E depois voltava a trabalhar. A rotina é forte. E aquele jovem não gostava daquilo. Ele queria viver a vida. E o pai dele, misericordioso que falou, tá bom filho, vai viver a sua vida, toma aqui a parte dos seus bens. E ele não quis saber daquela disciplina, ele não quis saber daquele dia a dia, ele não quis saber de seguir regras. E foi viver a vida que ele bem entendeu. Se prostituiu, bebeu, comeu, se divertiu, fez tudo o que quis.
Mas qual foi o resultado daquilo? Comeu bolota. Nem comeu. A Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Eu já vi lavagem de porco. Não dá nem para cheirar. Ainda mais ter desejo. Sabe o que é desejo? Desejo não é vontade. Desejo é quando você passa em frente a uma pizzaria e vem aquele cheiro de pizza. Você fala, ai meu Deus, vou voltar e vou comer. Isso é desejo. Vontade passa. Desejo não. Desejo é a concupiscência, a cobiça. Você quer porque quer. Isso é o desejo. Você tem que ter aquilo. E a Bíblia diz que ele desejava comer comida fedida, comida contaminada, comida que iria destruir a vida dele. Ele não comeu. Mas foi a situação que ele chegou. Humilhado, apacentando porcos. Quando Jesus falou isso, tem um simbolismo. O judeu, ele considera o porco, conforme diz a palavra de Deus em Levítico, um animal imundo. É um animal imundo. Ele come de tudo. Você lava o bicho, deixa ele lavadinho, ele vai para a lama, ele vai para o lixo. Ele é imundo mesmo. Se você não der a comida certa, não colocar ele num lugar limpo, ele vai para a sujeira. O porco, ele come ele mesmo, ele come canibal. Se você não tirar as presas dele, ele come você. Se for um porco grande e tiver com fome, ele come você. É sério. Isso acontece. E ele, nessa humilhação, teve que cuidar daquele bicho imundo, ao qual ele não podia nem tocar. E passou por isso. Mas por quê? Porque quis viver a vida que ele bem quis. Ele não deu ouvido ao mandamento do Pai e quis viver a vida dele. Sofrimentos desnecessários. Nós passamos por sofrimentos desnecessários quando nós não damos ouvido à palavra de Deus. Irmãos, eu duvido que alguém passou por decepção porque obedeceu a palavra do Senhor. Eu duvido que alguém pode dizer que foi enganado, que foi decepcionado, que não resolveu nada, obedecer a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que todo aquele que se mantém fiel, ele pode dizer assim, que até aqui o Senhor tem me ajudado. Mas todos nós, e eu me incluo, não sei se todos, né? Tô julgando os irmãos, nem sei. Mas eu me incluo. Quando desobedeci a palavra do Senhor, aí eu sofri. Aí eu tive problemas. Aí eu passei por situações que me deixaram vexados. Que me deixou envergonhado. Mas quando eu olhei para a palavra do Senhor, eu não fui confundido. Eu não fui enganado. Eu não fui escravizado. Deus nos abençoou. Deus nos deu graça. Irmãos, vale a pena dar ouvido à palavra de Deus. Não importa a propaganda que chega nos seus ouvidos. O caminho do Senhor é melhor. Porque é um caminho que para o homem parece ser direito, mas o fim dele é caminho de morte. Não discuta com a palavra de Deus. Creia. Creia no Senhor, pois Ele tem o melhor para nós. Não quer viver uma vida de sofrimento, não quer viver uma vida de decepção, não quer viver uma vida de engano, não quer viver uma vida a qual as pessoas te escravizam, te humilham, te deixam envergonhado. Creia na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é não, é não. Se a palavra de Deus diz que é para evitar, evite. Se a palavra de Deus diz para você desviar para a direita, desvie para a direita. Se é para desviar para a esquerda, desvie para a esquerda. Se é para olhar para cima, olhe para cima. Mas siga a palavra de Deus. Você não vai passar vergonha. Você não vai ser humilhado. Você não vai ter, você vai poder olhar para cima, você vai poder andar realmente com o pescoço ereto e não olhando para baixo, envergonhado.
Porque deu ouvido à palavra de Deus. Verdade. Pedro, depois que negou a Jesus, ficou com vergonha. Ele ficou. E foi estranho que Jesus chegou para ele um dia, já ressuscitado, falou: Pedro, tu me amas? Ele falou: ô Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta meus cordeirinhos. Simão, filho de Barjonas, tu me amas mais do que a este? Ô Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou de novo: Simão, tu me amas? Aí Pedro entendeu. Ele falou assim: acho que por eu ter negado a ele acha que eu não amo ele tanto assim, né? Ficou com vergonha. Ele falou: ô Senhor, tu sabe todas as coisas. Por mais que eu te neguei, ele não falou isso, né? Aí o Senhor sabe que eu te amo. Mas ele diz assim: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Mas a consciência doeu. Por que a consciência doeu? Porque alguns dias atrás ele tinha negado a Jesus. Aleluia, Pai. E ele achava que Jesus estava vendo a mente dele, vendo o coração dele, que ele não amava tanto assim. Mas ele já tinha se arrependido. Mas tinha aquela vergonha, a vergonha de ter negado a Jesus. A vergonha de ter fugido. A vergonha de ter falado uma coisa e não ter crido na palavra de Jesus. Grande é o teu nome, Jesus. Aleluia. Se você ouvir a palavra de Deus, você não vai passar vergonha. Amém, Deus. Amém. Se você der ouvido a palavra de Deus, você não vai ficar confundido. E eu lembro também dos discípulos. E os discípulos de Jesus, eles foram avisados, pelo que eu lembro, umas 3 vezes. Jesus falou assim: o Filho do Homem está indo para Jerusalém, será entregue na mão dos principais sacerdotes, aos ímpios, aos pecadores, e será crucificado e ressuscitará ao 3º dia. Irmãos, eles ouviram aquilo. E Lucas diz que eles não entenderam nada. E Mateus falou, e assim, eles não entenderam o que significava aquilo. Ficou por isso mesmo. Alerta, irmãos. Um alerta importante. Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, e bem-aventurados que guardam a palavra dessa profecia. Preste bem atenção no que a palavra de Deus fala para você, irmãos. Cada vez que você lê a palavra, preste atenção. Cada vez que alguém prega a palavra neste púlpito, preste atenção. Glória a Deus. Cada vez que você coloca uma pregação, não sei, no YouTube, ou você vê numa igreja, preste atenção. Aleluia, Deus. Porque é importante para a sua vida. Amém, Senhor. Não fica desapercebido. Os apóstolos, os discípulos, eles ficaram desapercebidos. Jesus falou: eu vou morrer, mas o 3º dia eu ressuscitarei. Aleluia. Amém, Jesus. Eles não entenderam nada. Assim Jesus falou, mas eles não entenderam nada. Falou por falar, eles não deram muito ouvidos àquilo. Acho que eles nem acreditaram muito, para falar a verdade. O que aconteceu? Por isso nós estamos aqui hoje. Nós iremos comer deste pão e beber deste cálice, em memória do corpo de Jesus que foi dado por nós e partido por nós, em memória do sangue da nova aliança que é dada por nós. Glória a Deus. Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz do Calvário. Que atitude dos discípulos? Um se suicidou porque negou ele, porque o entregou, porque o traiu. O outro negou, como eu acabei de falar. E os demais fugiram. Ficaram com medo. E que eles pensaram? Somos envergonhados. Tem uma palavra que está na Bíblia, está em João, acho que é capítulo 16, diz assim: o mundo se alegrará e vós se entristecereis. Mas não temas, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Glória a Deus. A vossa alegria que vos dará será eterna e ninguém poderá tirar. Glória a Deus. É sobre isso. É porque Jesus morreu na cruz
E os inimigos de Jesus estavam felizes. Jesus morreu na cruz, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles estavam felizes, matamos Jesus. E os discípulos, escondidos, tristes. Mas chegou o tempo da alegria deles, que ninguém pôde tirar. Jesus apareceu no meio deles. E falou, a paz seja com Glória a vós. Deus, aleluia! A Bíblia diz que eles achavam que era fantasma. E eles ficaram atemorizados. Aí Jesus falou assim, quer saber? Me dá um pão. Aí ele pegou o pão, partiu, abençoou e comeu. Qual é Jesus mesmo? É Jesus. Glória a Deus. É o Senhor. Aleluia. É o Senhor. É Jesus. Mas todo aquele sofrimento, toda aquela preocupação, é porque eles não deram ouvido à palavra do Senhor. Se eles acreditassem desde a primeira vez que Jesus falou que ele nem estava nem perto de Jerusalém, ainda na Galileia, lá em cima, né? Comparando assim, né? Lá em cima, lá no comecinho do ministério, na região de Cafarnaum, de Betsaida, ele avisou, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, como diz a palavra de Deus, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da baleia, importa que o Filho do Homem fica 3 dias e 3 noites no seio da terra, e ao terceiro dia ressuscite. Ele sempre avisou. Meu Deus, aleluia. Mas eles não deram ouvido. Oh, Jesus, aleluia. É como um pregador que muitas vezes fala, que prega a palavra, mas nós não damos ouvidos. Oh, Senhor, aleluia. Aí não adianta eu falar, eu te disse. Ah, já foi, irmãos. Chega a ser idiota, né? Fala, mas eu te disse. Não adianta nada. Já foi. É só motivo de... É só para encher o saco mesmo. Ah, eu te disse, não resolve nada. Agora, o que devemos fazer? Atenção. Aleluia. Porque os apóstolos não tiveram atenção ao que Jesus tinha dito 3 vezes. E ficaram envergonhados, escondidos, sofrendo, chorando, preocupados com o futuro. E agora, o que será de nós? Nós deixamos casa, deixamos mulher, deixamos filho, deixamos trabalho. E estamos 3 anos para cima e para baixo com o Jesus, com esse filho do carpinteiro lá de Nazaré. E agora, o que será de nós 11? Porque um já se matou, se precipitou. E agora? Como eu vou olhar para o meu vizinho? Como eu vou olhar para a minha mulher? O que eu falo para o meu filho? Que eu deixei ele lá. E eu segui esse Jesus para cima e para baixo. Agora ele morreu. Será que eu vou ser preso? Será que os sacerdotes irão me prender? E esse povo, quando nos vê, será que eles vão dar risada da gente? Será que eles vão nos caçoar? Vão nos zombar? Será que a gente foi feito de idiota? Será que a gente é besta? Olha, a gente acreditou, mas foi muito milagre. Foi muita coisa que ele fez. A gente não somos idiotas, mas erramos. Agora ele morreu, acabou. É como falou esses 2 discípulos do caminho de Emaús. Era a nossa esperança que ele remisse Israel. Mas morreu, né? Já faz 3 dias. E agora? Agora acabou, né? Estou indo embora. Saí de Jerusalém, estou indo para minha cidadezinha Emaús. E vamos acabar com isso aí. Foi um grande homem de Deus, pregou a palavra, mas o mundo não é justo. Os nossos príncipes mataram o nosso profeta. Tanto sofrimento para nada. Tanto pensamento negativo para nada. Tanto peso para nada. Tanta tristeza para nada. Porque Jesus falou, eu ressuscitarei no terceiro dia. Irmão, ouve a palavra de Deus. E vai te poupar muita tristeza. Glória a Deus. Vai te poupar muita decepção. Aleluia, Deus. Vai te poupar muita preocupação. Glória a Deus. Amém, Senhor. E eu estou pregando para mim. Eu estou preocupado com o futuro, irmão. É sério, eu estou preocupado. Eu deveria ler menos.
Eu deveria ouvir menos, é sério, eu estou preocupado com o futuro. Mas assim, é só ler a Bíblia. Glória a Deus! Aleluia! Vou falar igual o Billy Graham. Olha, eu li a Bíblia toda, eu li o livro. Eu fui até o final e a gente vence. Glória a Deus! Aleluia! Jesus vai vir, irmãos. Amém, Senhor! Jesus vai voltar. Aleluia! Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Ele vai vir. A palavra do Senhor diz assim, que os exércitos das nações irão se reunir em volta de Jerusalém. E neste momento, Jesus irá aparecer com um cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e da sua boca sai uma espada, o qual irá matar todos aqueles exércitos, e o seu sangue irá até o pescoço dos cavalos por 1.600 estádios. Aleluia! Jesus irá vencer. Eu creio, Deus! Aleluia! Não é porque eu me preocupar. Eles podem tirar o meu emprego. Pode tirar meu emprego. Pode tirar meu sustento. Podem tirar meu sustento. Eles podem me impedir de ir e vir. Pode. Eles podem tirar tudo. Pode. Mas Jesus irá vencer. Glória a Deus, eu creio. Aleluia. Glória a Deus. E você também vencerá. Amém, Jesus. Não se preocupe. Vamos poupar o sofrimento. Vamos poupar a preocupação. Vamos nos poupar da tristeza. O nosso Deus é um Deus soberano. O povo dele pode sofrer na terra dos viventes. Vai sofrer, irmãos. Vai sofrer. Nós somos vistos como pessoas atrasadas, retrógradas, medievais. Pessoas que creem em crendices. Preguiçoso também. E haverá motivo suficiente para querer perseguir o povo de Deus. Só tem que perseguir, irmãos, não adianta. Haverá uma grande tribulação. Esse mundo tem que estar preparado para nos odiar. Entenda isso. Entenda. O mundo, ele tem que estar preparado para nos odiar. Eu já tive que ouvir que nós cristãos somos intolerantes. Eu já tive que ouvir que não dá para ficar na igreja, porque a igreja ela não consegue ter um olhar de misericórdia para as pessoas que vivem diferente, que têm ódio. Irmãos, quando alguém acha que está salvando o mundo, ele faz as quais barbaridades. Por tentar salvar o mundo, já se matou muita gente. Muita gente morreu porque alguém acreditou que tinha a solução do mundo. Muito crente morreu. Porque alguns colocaram na cabeça que a solução era não ter religião, era não ter propriedade privada, era não ter pessoas livres, era não ter Bíblia. Morre todo ano 150 mil cristãos por causa disso. 150 mil cristãos morrem todos os anos só porque creem na Bíblia. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Mas eu ainda digo, não se preocupe, Jesus irá vencer. Hoje eles estão matando os cristãos. Hoje eles perseguem os cristãos. Hoje eles prendem os cristãos. Hoje eles zombam dos cristãos. Assim como zombaram dos discípulos. Cadê o teu mestre? O teu mestre não desceu da cruz. Cadê Elias para tirar ele da cruz? Eles estavam lá escondidinhos comendo. Só que Jesus apareceu no meio deles. Aleluia, Deus. Por que vocês são tão tardios? Por que vocês são tão loucos, tão nécios de não acreditar nas Escrituras? Não está escrito que ele ia morrer e ressuscitar? Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Jesus irá vencer. Não será esses bilionários excêntricos que irá vencer. Não será esses malucos que irão vencer. Eles vão conseguir alguma coisa. Mas, no fim, quem irá vir
com uma espada afiada, com o seu pé como um latão reluzente, será o Senhor Jesus Cristo, e Ele irá pisar na cabeça dos nossos inimigos, daqueles que perseguem, daqueles que destroem a terra, irá trazer a vitória. Não temas, não sofras, creia. Para a vida pessoal, o que eu posso dizer para você é o seguinte: você pode evitar muito sofrimento se você seguir a palavra de Deus. Amém. Quantas pessoas têm hoje o casamento destruído porque não deu ouvido à palavra de Deus? Ao invés de casar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, casou com um ímpio, aí sofre. Aí, como disse uma irmã, não tem um casamento, tem um tormento, porque não ouviu a palavra de Deus. Aí fica sofrendo desnecessariamente. Quantos de nós entram na depressão porque perdeu a esperança na palavra do Senhor? Aí entra em depressão. Irmãos, creia na palavra do Senhor. Não creia no que eu digo, mas creia na palavra de Deus. Ela tem resposta. Ela não erra. O que Jesus falar contigo não tem erro. Vamos orar para que nós possamos ter forças para obedecer essa palavra. Arrisca e não ficar desapercebido. Não escolher o que obedecer. Não escolher o que ouvir. Vamos ouvir tudo. Vamos obedecer em tudo. E isso vai evitar sofrimento. Isso irá evitar vergonha. Isso irá evitar que a gente se decepcione. Vamos ouvir a palavra de Deus em tudo. Aleluia, Deus. E não haverá o porquê nós estarmos confundidos. Você escolher, tal coisa eu quero acreditar, tal coisa é besteira. Não, irmãos. Tal coisa já passou. Isso é do tempo do passado. Como eu falei para os irmãos, né, que tive que ouvir de um pastor que esse negócio que não pode separar é do passado. Mesmo não havendo adultério. Meu Deus. Como assim? Na verdade, no passado, na lei de Moisés, podia separar. Essa é a verdade. Na lei de Moisés, podia separar. Mas Jesus que proibiu separação. E como você pode falar, não gostei, colocou muito sal no feijão, separei. O que é isso? Isso não existe. Acabou o amor, separei. Isso não existe. Não está na palavra de Deus. Não vamos escolher a palavra. Vamos deixar ser escolhido pela palavra. Glória a Deus, aleluia. Deixa que ela nos escolha, não que nós escolhemos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.